Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui da lição 99, a continuidade das nossas lições, mas ele está sendo gravado, porque a nossa live de hoje, para a lição de hoje, acabou caindo na metade, né, durante a leitura da lição, porque acabou faltando luz aqui, então caiu a energia, caiu a conexão da internet, né, consequentemente, e aí a live foi interrompida. Então eu estou fazendo a gravação da leitura e da prática da lição de hoje, para que não fique faltando nenhum vídeo ali de nenhuma lição aqui no canal, tá bom? Para você que está chegando por aí, o meu nome é Elaine, esse aqui é o canal Viver em Milagres, um espaço de autoconhecimento profundo e cura da mente, e aqui a gente estuda e compartilha os ensinamentos não duais do livro Um Curso em Milagres. Esse nosso encontro todos os dias de manhã, às 8 horas, nosso encontro diário aqui, a gente faz a leitura e prática das lições do livro de exercícios do curso. E é um processo, gente, que dura, né, um processo de 365 dias, 365 exercícios, e que eu diria que é uma iniciação, né, a uma outra percepção. É uma percepção muito diferente dessa que nós conhecemos, né? Que nós nos relacionamos com o mundo externo através dela. Ou, pelo menos, um mundo que parece ser externo, né? E hoje, então, que é dia 9/4, nós estamos no dia 99 dessa nossa trajetória, que se iniciou lá em 1º de janeiro e segue até o dia 31 de dezembro. E eu vou fazer, então, aqui agora a leitura e, em seguida, a prática dessa lição de hoje, que é a lição 99. Então, vamos lá. Lição 99. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado. Alguma coisa da qual é preciso ser salvo. Alguma coisa da qual é preciso ser perdoado. Algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva. Algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito, visto que... Vou repetir, gente. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo de que precisas ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais.
Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano, senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira: Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a única função com aquele a quem o plano foi dado. Vou repetir, gente. A salvação é a tua única função com aquele a quem o plano foi dado. Agora, esse plano foi confiado a ti junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. Tu, de novo, gente, a salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Eu vou repetir isso aqui, gente. Ele, aqui o mestre está se referindo ao Espírito Santo, ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor. E isto não é a sua vontade.
Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força do que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo àquilo que é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Gente, eu vou repetir essa última sentença aqui. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje. E começa a lição que aprendemos hoje com esta instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem nenhum oposto a ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo.
Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isto não é a sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo o medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Um curso em milagres. Lição linda, gente. Que lição linda. É pra gente que pensava ter alguma outra função, alguma outra missão, algum outro propósito aqui, né? Aqui nós não temos nenhum. A nossa única função aqui é a salvação, é o perdão. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Lembrando que aqui para o curso, o perdão é um reconhecimento de que aquilo que, como pessoa, eu penso que vivi ou estou vivendo, não é real. E não é real porque eu não sou uma pessoa. E toda a experiência se desdobra em função do espírito, em função do plano do espírito. Toda a experiência se desdobra com um propósito que pela pessoa que eu penso ser agora não é compreendido se eu olhar através dessa pessoa. Se eu olho para as situações entendendo que elas são situações aqui no mundo que acontecem comigo, né? Ou que eu presencio, que eu percebo, eu, Elaine, eu, personagem, então eu não entendo, eu não compreendo o propósito dessas situações, dessas experiências. A compreensão do verdadeiro significado das experiências vividas por mim em qualquer tempo, embora não exista um tempo passado, mas parece que sim, né? E eu preciso entender isso para aprender que não. Mas, ainda que pareça que no passado eu tenha vivido determinadas experiências, né, com pessoas próximas, com família, pais, essas experiências não são reais da forma como eu as compreendi, da forma como eu as percebi, porque a forma como eu as percebi foi a partir do eu individual, do eu pessoal, desse personagem que, na verdade, eu não sou. Para que a experiência seja realmente compreendida e assim também o seu significado profundo, é preciso olhar a partir do espírito, a partir das lentes, a partir da visão do espírito, o ser ciente em nós. Esse que, segundo a nossa leitura aqui, olha inabalável para o que nós vemos. Esse que está quieto, que não manifesta nenhuma opinião, nenhum julgamento, não faz nenhuma avaliação sobre a experiência presente. Esse que só
vivencia na absoluta presença as experiências. Esse é o nosso verdadeiro ser, o verdadeiro ser que nós somos. E toda experiência só pode ser compreendida se interpretada por ele, e não por essa mente dividida. Olha só que lindo que no terceiro parágrafo. A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos e, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. Esse personagem é transitório e acredita estar longe, distante, separado de Deus. Então, toda a tradução das experiências feita por essa mente separada, que é a mente desse personagem, é irreal, é ilusória, não tem realidade. Isso é o perdão. O reconhecimento disso é o perdão. O perdão nos salva de tudo que nós pensamos que passamos, que sofremos no passado e agora. O perdão nos conecta com a visão do Espírito e nos permite que a mente se abra para receber, para compreender a verdadeira lição, o verdadeiro propósito, o verdadeiro aprendizado contido em cada experiência vivida. O propósito que está além das vontades, das preferências e do julgamento desse personagem transitório. Essa é a única função desse personagem. Perdoar, se abrir, permitir que o espírito traduza as experiências e compreender que tudo que ele pensava ter vivido, tudo que ele pensava ser real, são ilusões. Isso é o perdão. Então vamos lá para a nossa prática. A nossa prática tem sido, nessas últimas lições, de 5 minutos, onde a gente começa declarando aquilo que nos é orientado aqui, a declarar conforme a lição do dia, e a gente permanece 5 minutos na busca de um estado profundamente silencioso na mente, onde o espírito e o seu conhecimento possam se manifestar para nós. E essa prática de 5 minutos nos é orientada a ser realizada a cada hora, de preferência nos primeiros 5 minutos de cada hora, durante o dia, enquanto a gente estiver acordado. Então, vamos fazer juntos aqui essa prática, mesmo nesse vídeo gravado, né? Em algum momento, essa gravação vai ser útil, né, tanto para aqueles que estão agora nessa lição, como para aqueles que vão começar o ciclo e acompanhar as gravações aqui em algum momento. Então eu convido vocês para a gente invocar aí um estado de profunda presença, para a gente entregar ao Espírito Santo em nós esse tempo em que a gente se coloca disponível para esse encontro com Ele. Para que a gente possa entregar e que Ele faça uso desse tempo e faça uso da nossa mente nesse tempo.
A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa.
A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Assim é. E para toda situação amedrontadora, desafiadora, para toda situação que venha a ameaçar a paz na nossa mente, a salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Ele nos diz aqui nesse parágrafo, desculpa, gente, ele, o Espírito, tem uma resposta para as aparências. A minha única função aqui é a salvação. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. É isso que a gente vai dizer, né, para tudo que parece ser desconfortável, desafiador, né, como essa crise de tosse que parece muito real agora. Aqui o mestre nos diz assim: ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. É isso que a gente declara frente às situações interpretadas por nós como desafiadoras. Porque quando a gente diz isso, a gente também está declarando que, apesar das aparências, né, apesar de parecerem reais, essa não é a vontade de Deus. Mas se não é a vontade de Deus, então não pode ser real. É um treino de a gente tirar o nosso foco de atenção e não dar realidade para aquilo que não tem realidade. Quando a gente faz essa declaração, a gente dá espaço para que o Espírito venha e mostre o que, afinal, além dessas aparências, é realmente verdadeiro. Essa é a postura do perdão. É assim que a gente precisa transitar por esse mundo, por esse estado de consciência, né? Estar aqui, sabendo que não somos daqui. Gente, eu acho que é isso. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isto não é a sua vontade. Desejo boa prática para todos, um bom dia, muita gratidão e fiquem com Deus até a nossa próxima lição amanhã. Beijo. Tchau.